noite a todos. Boa noite. São 19h02, então, privilegiando aqueles que foram pontuais, nós seremos pontuais também no início. Está pegando som aí? Ok? Vocês estão me ouvindo bem? Não? Então, acho que só esse aqui, né? O volume está mais alto aqui, né? Deixa eu ver aqui, depois a gente ajusta ele aqui. Bom, vamos seguir então, pessoal. Inicialmente, eu quero agradecer a presença de todos. Para nós é importante essa participação de todos os profissionais. A gente espera que essa noite seja uma noite de muitos esclarecimentos. Vamos tentar sanar todas as dúvidas que vocês tenham sobre esse novo processo da educação continuada. Meu nome é Márcio Chu Silveira. Eu sou vice-presidente de desenvolvimento aqui do Conselho Regional do Rio Grande do Sul. E também faço parte da nossa Comissão de Educação Continuada do Conselho Federal de Contabilidade. Martin. Boa noite a todos. Meu nome é Martin Leives Pellmaier, sou suplente conselheiro no Conselho de Contabilidade na gestão ainda deste 2018 até 2019. Atualmente estou coordenando a Comissão de Perícias, né, que nós estamos atuando diretamente com o profissional e em reuniões mensais com integrantes de todo o Estado e sempre podendo trazer e aproximar o conselho do profissional. Bom, nós vamos fazer uma duplinha aqui, né? Eu acho que a gente já tem uma boa sintonia, né, Martin? Vamos começar conhecendo o pessoal aqui. O pessoal todo aqui é perito, assistente. Quem é perito aqui do juízo? Quem é assistente? Quem é da área civil? Quem é trabalhista? Então tá bem dividido. Bem diversificado. Né? Que legal. Eu quero estabelecer com vocês antes uma dinâmica, tá? Nós estamos transmitindo esse evento via internet. Nós temos colegas que estão assistindo, então, online, o evento. Nós vamos fazer a nossa apresentação, um bate-papo. O Martin vai conduzir aqui a apresentação. Eu vou ajudar com alguns esclarecimentos. Vocês podem perguntar durante a nossa apresentação. Tá? Acho importante que a gente também estabeleça essa dinâmica, porque aí o conteúdo flui melhor. Mas eu vou pedir a gentileza de vocês de pedirem o microfone. O Evandro vai estar acompanhando vocês aqui, porque senão o pessoal que está lá nos assistindo não vai ouvir a pergunta de vocês. Então, quando vocês quiserem fazer uma pergunta, é só levantar o braço, nós vamos atendê-los, aguardem o encaminhamento do microfone e depois a gente faz os esclarecimentos. Combinado? E as perguntas do pessoal que está online serão apresentadas no final da palestra e nós, com o tempo que estiver sobrando, vamos tentar responder também as respostas, responder as perguntas do pessoal que está em casa. Hein? Perfeito. Vamos lá, Martim. Bom, hoje estamos aqui para falar sobre o Programa de Educação Profissional Continuada, na sua norma brasileira. Isso aqui a gente tem disponível no site do Conselho, viu, pessoal? Eu acho que vocês hoje em dia vão ter que ter essa norma impressa ou baixada e vocês vão ter que acompanhar ela até a gente esclarecer todos os pontos e poder entregar no final do ano, né, no caso em janeiro, as suas atividades lá junto ao Conselho. Então, prestem atenção, tá? Para quando vocês estiverem fazendo a composição das horas, está na revisão 3, tá? Nós estamos hoje na norma já na revisão 3, então para vocês não ficarem com alguma coisa obsoleta e achando que estão pontuando ou não, né? Então aqui as diretrizes básicas da norma para cadastro: fomentar a educação profissional continuada dos profissionais da contabilidade, ampliar parceria com entidades de classe regulatórias e fiscalizatórias com o objetivo de apoio ao Programa de Educação Profissional Continuada. Estabelecer uniformidade de critérios para a estrutura das atividades de qualificação profissional no âmbito do sistema CFC-CRCs. Essas seriam as diretrizes, né? Além de estabelecer a capacitação, estabelecer que a capacitação possa ser executada pelo próprio sistema CFC-CRC, por entidades capacitadoras reconhecidas ou para o próprio profissional em atividades previstas nessa norma.
Essas atividades serão apresentadas posteriormente, mas eu já posso dar um exemplo para vocês. Seriam as confecções assim de artigos, né, ou algum outra seja um artigo publicado em revista com circulação nacional ou algum artigo técnico. Então vocês teriam que também ter essa possibilidade do profissional ter uma atividade própria, né? Além de fomentar a ampliação do universo de capacitadoras credenciadas para possibilitar o atendimento das necessidades de eventos de educação continuada. Martim, deixa eu só fazer um contexto assim, para nós também. Quando a gente fala da NBC PG12, nós estamos falando da norma que trata da educação continuada obrigatória. Ou seja, os peritos que fizeram o cadastro, eles passam a ser obrigados a atender esta norma. Por isso que o Martin comentou muito bem, né? A gente já vive essa realidade com os profissionais de auditoria e com alguns profissionais que são preparadores de demonstrações de empresas de grande porte. E a vivência que a gente tem no Conselho do acompanhamento, do cumprimento desta norma aqui pelos demais profissionais, muitas vezes é bem isso que o Martin colocou. O profissional ele não leu a norma, ele não entendeu a norma, ou ele pegou de uma forma superficial, né? Agora eu tenho que fazer 40 pontos, e às vezes quando ele se depara com aquele momento, que é o momento de prestar contas, ele vai ver que aquilo que ele desenvolveu durante o ano não estava de acordo com a norma. Então, essa dica é muito importante. Vocês que estão no cadastro de peritos passam a ter, na NBC PG12, um material obrigatório de leitura e, principalmente, como o Martin bem referiu, de acompanhar as revisões. Porque as normas elas vão acompanhando as mudanças, a própria questão da inclusão do perito foi uma revisão da NBC PG12, né, que inicialmente só visava outras atividades profissionais. Então, para quem não baixou ainda, acessa lá no CFC, no nosso CRC, né, a íntegra da NBC PG12. E o que a gente vai passar aqui para vocês hoje são os principais pontos dessa norma, o que cabem especificamente aos peritos que estão entrando dentro desse universo. Algum colega ainda não tem o cadastro? Todos já estão cadastrados? Muito bom, porque nós sabemos hoje em dia quem não tem o cadastro, né, terá que fazer uma prova de qualificação. Mas então, continuando aqui a nossa definição da educação profissional continuada, é a atividade que visa manter, atualizar, expandir os conhecimentos e competências técnicas e profissionais, habilidades multidisciplinares e a elevação do comportamento social, moral e ético dos profissionais da contabilidade, como característica indispensável à qualidade de serviço prestado e ao pleno atendimento das normas que regem o exercício da profissão contábil. Esse cadastro, né, ele vai ajudar em muito a gente saber aonde está o profissional que pode atuar em determinada área, sendo ele o público-alvo. Os auditores, já sabem que estamos agora entrando os auditores, então, os responsáveis técnicos pelas demonstrações contábeis, os que exercem funções de gerência, chefia das empresas reguladas e ou supervisionadas pela CVM, pelo Banco Central, pela SUSEP, pela Previc, as consideradas de grande porte e também as entidades sem finalidade de lucros, que se enquadram nos limites monetários da Lei 11.638 de 2007. E aqui nós estamos, os peritos contábeis. Agora, como nós já sabemos, sendo um público-alvo dessa norma, devemos observar a diversificação e a adequação das atividades ao nível de experiência e de atuação profissional. Então, essa palavra aqui ela é muito importante nesse contexto, porque a diversificação ela nos possibilita a possibilidade de pontuar em mais de uma tarefa, assim, né? Sendo ela que nós vamos analisar daqui a pouco, né? Mas assim, essa diversificação que faça com que a gente nos dê a possibilidade de atuar
no ganho de conhecimento, na publicação, em reuniões técnicas. Então, a gente não precisa ficar preso a uma atividade, né? O cumprimento desses 40 pontos anuais em eventos credenciados. Mais um dos nossos deveres, apresentar anualmente o relatório de atividade de 1º até 30 de janeiro do mês subsequente. Né? A gente, então, agora nossos colegas aqui temos mais deveres pela frente. Né? A previsão legal dessa norma, que os profissionais referidos no item 4, sendo eles nós os contadores, devem cumprir no mínimo 40 pontos da educação profissional continuada por ano no calendário. E o cumprimento da pontuação de educação profissional continuada, o profissional deve observar a diversificação e a adequação das atividades do seu nível de experiência. Então, essa aqui é só para a gente deixar claro a previsão legal, né, do que foi citado anteriormente, porque isso tudo está na norma lá. E dessa pontuação exigida, 40 pontos, no mínimo 8 devem ser cumpridos com atividade de aquisição de conhecimento, constantes na tabela 1 do anexo 2. Vocês podem, quem tem internet já pode baixar, pode dar uma olhada aqui, mas aqui está a tabela, essa aqui seria a aquisição de conhecimento, observadas as determinações contidas no 9.1 dessa norma. Deixa eu só fazer um comentário aqui também, Marte. Se puder voltar umas 2 telinhas daquela do objetivo principal, mais uma aqui. Aqui, esse é o item 2 lá da nossa norma, né? E está dizendo em que áreas que o sistema espera que o profissional se capacite. Tá? Quando a gente fala de educação profissional continuada, e isso é uma coisa bem importante esclarecer, principalmente para o nosso público aqui, ela não é uma educação única e exclusivamente na área de atuação de vocês. É permitido, dentro desse processo de comprovação de que o profissional está se atualizando, apresentar cursos em diversas áreas. Então, uma dúvida comum que a gente vê, né, principalmente no pessoal que está entrando na área de perícia, é: mas eu tenho que buscar só cursos de perícia para comprovar os meus 40 pontos. Não. Vocês têm diversos outros cursos, e eu tenho dito isso lá na nossa comissão do Conselho Federal, que a área de perícia, dentre os profissionais que estão obrigados à educação continuada, é aquela que tem a maior abrangência. O perito pode atuar em quase todas as áreas, né, de conhecimento da nossa profissão. Inclusive, algo que antes não era previsto, porque nem auditor e nem responsável técnico tem como cliente pessoa física, mas perito pode ter. Então, uma das áreas de conhecimento que estão relacionadas a questões, por exemplo, né, quando vocês fazem ali na área civil, como o Martin comentou, algum cálculo lá da ameação, né, da parte do cônjuge, vocês estão atuando ali com pessoas físicas. E vocês podem ter que desenvolver algumas questões disciplinares relativas às pessoas físicas que vocês atendem. Então, este ponto aqui mostra que a educação continuada ela tem uma abrangência muito grande. O que o sistema espera destes profissionais é que eles comprovem que estão se capacitando em diversas áreas, inclusive comportamental. A gente aprova lá, né, analisa cursos, porque está previsto aqui. A elevação do comportamento social, moral e ético dos profissionais. Isso é um dos temas que é esperada a atualização dos profissionais. Só isso que eu queria comentar hoje. Até porque o simples fato de qualquer curso, qualquer palestra que vocês tenham interesse em participar, é sempre necessária a observação de quantas horas serão destinadas para o perito na educação continuada. Pode ser que não seja na sua totalidade, pode ser que ele seja metade. Então, é feita uma análise do conteúdo programático desse curso, dessa palestra, para estabelecimento das horas que serão acrescidas. Né? Vocês podem acessar, por exemplo, o nosso site hoje, né, aqui do CRC do Rio Grande do Sul. Lá tem um link na parte de educação continuada obrigatória, onde vocês acessam 2 arquivos. Aqueles cursos que foram homologados em 2018
aliás, 2017, e muitos deles têm vigência ainda até o final desse ano. Então, vocês podem olhar 2017 e 2018, e tem a outra tabelinha que é 2018 e 2019. Dentro dessa sistemática, que a gente vai detalhar também, e o Martin antecipou, para que vocês consigam pontuar, por exemplo, no evento de hoje, já vou antecipar uma pergunta, né, que veio da Rosana ali no corredor, o evento de hoje vai pontuar, não vai pontuar? Eu acredito que não está divulgado no site a pontuação ainda. Por quê? Dentro da sistemática dessa operacionalização de que qual evento pontua, qual não pontua, nós precisamos ter a avaliação desse evento por uma comissão, que é uma comissão constituída aqui no Rio Grande do Sul. São 4 conselheiros, que é a nossa Câmara de Desenvolvimento. Só que essa Câmara ela tem uma reunião mensal. Ela acontece, coincidentemente, amanhã, né, onde nós vamos validar, inclusive, esse evento e vários outros eventos, mas é sempre ao final do mês que a Câmara se reúne e aprova os eventos. Aqueles eventos que não foram encaminhados até aquela data, não é possível divulgar que eles vão pontuar ou não. Mas nós estamos falando aqui das exceções. A regra é eventos que são realizados durante todo o ano e a instituição que promove o evento, ela encaminha o pedido de credenciamento em fevereiro, é avaliado já em março e já está disponível lá no site do Conselho. Aquela outra palestra que a gente fez, lembra, Marti? A gente, antes de ir para a palestra, a gente acessou o site do Conselho e fez uma amostragem ali. Quantos cursos estavam disponíveis que serão realizados até o final deste ano que pontuam para peritos? A gente fez aquilo em abril, né? Até aquela data, nós tínhamos mais de 100 eventos que pontuavam para peritos. Eventos que serão realizados durante todo o ano de 2018. Todo o Rio Grande do Sul, né? Então, a gente tem muitos cursos, muito mais do que as 40 horas exigidas já são oferecidas pelo Conselho e pelas entidades que são credenciadas, e muitas outras ainda serão oferecidas durante o ano de 2018. Então, esse é um ponto que eu quero colocar para vocês. Talvez o evento que vocês estejam participando futuramente também, previamente, eles não tenham conseguido divulgar a pontuação porque não passou pelo trâmite. Nossa palestra foi organizada, né, há 15, 20 dias, que a presidente pediu, a gente encaixou, colocou, não tinha como passar pela Câmara, mas posteriormente vai ser divulgada essa pontuação. Exatamente. E no caso dessa palestra específica, quando vocês forem emitir o certificado no site do Conselho, já terá ali o número de horas. E eu aconselho, no caso, cada um ter um controle pessoal dessas horas e guardar os certificados, seja impresso, seja em PDF, numa pasta paralela, e acompanhar o seu andamento pessoal e a sua composição dessas 40 horas. Então, porque é exclusivamente responsabilidade do profissional acompanhar a sua quantidade de horas, viu? Então vamos dar seguimento aqui. Público-alvo, deveres, previsão legal. Nenhuma pergunta, pessoal? Podem nos parar aqui que a gente pode atender. Bom, voltando à tabela então de aquisição de conhecimento, nós estávamos então na questão dos 40 pontos, onde deles, no mínimo, 8 pontos devem ser cumpridos com atividades de aquisição do conhecimento, sendo elas: natureza, cursos e treinamentos internos, reuniões técnicas internas de firma de auditorias credenciadas, cursos que contribuam para a melhoria da performance com conteúdo de natureza técnica e profissional relacionado ao programa de educação profissional continuada, sendo um requisito cursos presenciais e ou à distância. Aqui acho que o Marcos pode comentar sobre os cursos da distância, que alguns cursos já estão sendo pontuados, né, Márcio? É isso aí. E assim, o que eu quero também que a gente entenda bem aqui, o Martin colocou, né?
Das 40, no mínimo 8 dessa natureza. Mas podem ser as 40 dessa natureza. No mínimo 8 dessa aqui e das outras que a gente vai colocar mais adiante. A questão do EAD, né, dos cursos à distância, porque a gente tem que entender, o nosso estado é muito grande, a gente tem, em muitas localidades, dificuldade em se deslocar. Aqui na própria capital, às vezes a gente acha complicado o tempo, né, para se deslocar, para estar aqui hoje, para buscar eventos. Está previsto, sim, e já tem alguns cursos em EAD que pontuam. O que a norma exige do curso em EAD? Ele tem que ter uma forma de confirmar a participação daquela pessoa, uma avaliação. Muitos cursos já têm essa estrutura, né? Muitos cursos já têm, vocês participam do curso EAD, muitas vezes é um vídeo, muitas vezes não é nem online, ele fica disponível para vocês acessarem. Só que é importante que, ao final dessa participação, a própria instituição que promoveu o evento encaixe uma forma de avaliação. Normalmente, essa forma de avaliação é um questionário. Você participou ali de um curso de 4 horas, encerrou a participação, roda um questionário randômico lá, com 5, 10 perguntas. Normalmente é naquela, se você errou na primeira tentativa, tem a segunda chance, se errou na segunda chance, tem a terceira, e aí se errou a terceira, tchau, né? Faz de novo para provar que tu não simplesmente logou o computador e foi fazer a janta. Porque isso a gente precisa, de alguma forma, ter como medir se aquela pessoa efetivamente participou ou não do curso. Em eventos presenciais, a forma de medir a participação é a nossa lista. Nada é 100% garantido, né? Pode ser que alguns de vocês aqui estejam com o radinho no jogo hoje, por exemplo, né? O nosso técnico não está com o radinho no jogo, viu? Tá? Ele está nos ouvindo aqui para ver se o microfone está bom. Mas a gente nunca vai garantir, né, que as pessoas estão 100%. Só que no presencial a forma é assine a lista. Eu sei que a pessoa estava ali. Se estava ouvindo eu e o Martin, né, se prestou atenção no que a gente falou, é outra história. Mas, então, está previsto na norma que cursos em EAD pontuem, mas é preciso que tenha um mínimo de segurança para o sistema para saber se aquela pessoa efetivamente participou daquele curso. E quanto esses cursos pontuam? 1 ponto por hora. Continuando aqui na tabela de aquisição de conhecimento, demais cursos e palestras credenciadas. Temos que contribuam para a melhoria de performance do profissional, com conteúdo de natureza técnica, cursos e palestras presencial ou não também, 1 ponto. Cursos de pós-graduação oferecidos por instituição de ensino superior reconhecidas pelo MEC. Disciplinas que contribuam para a melhoria da performance, com conteúdo de natureza técnica e profissional relacionadas ao programa de educação continuada, mínimo de 360 horas aula, isso aqui o pessoal tem que cuidar, viu? 10 pontos por disciplina concluída, não é só cursar. A comprovação deve ser feita pelo profissional mediante a apresentação de declaração emitida pela instituição de ensino superior das disciplinas concluídas no ano. Lembrando que essa é uma das disciplinas que é sempre no ano vigente, né? Não pode ser para anos anteriores. Pergunta aqui. Boa noite. Uma pergunta: os cursos de pós-graduação oferecidos, será pontuado aquele que for aluno, professor não? Sim, professor também. Professor também. Professor também. Uhum. Desde que não necessariamente na área de perícia também, áreas que sejam afins. Isso. Também. Ótimo. Eu acho permite, Martin, responder essa, porque como é que é o processo da comprovação, né, gente? Exceto os cursos, né, Martin, que já estão avaliados durante o ano, então vocês entram lá no site do Conselho hoje, vocês têm a lista dos cursos e vocês já sabem que aquele curso pontua para perito 2 horas, para auditor 1, para outra área. O curso ele tem uma avaliação prévia do sistema.
Então, exceto aqueles que ocorrem assim em um período que não permita passar pela reunião e ser divulgado, os outros cursos vocês conseguem saber o quanto eles pontuam antes. Os cursos de pós-graduação ou de graduação, eles serão avaliados quando vocês remeterem o relatório lá em janeiro, comprovando que vocês cursaram tais disciplinas durante o ano. E aí, então, a Câmara vai fazer a avaliação dos critérios. Assim, não tem, vocês vejam aqui, né? Mediante a apresentação de disciplinas concluídas no ano e a comprovação de que tem que ser uma atividade fim. E eu vou explicar para vocês qual é o critério que hoje a Câmara utiliza. Por exemplo, cursos de graduação, né? Cursos de graduação, aqui está só o de pós, né? Só pós-graduação. Graduação não, eu já ia falar uma bobagem aqui, porque nós estamos falando de pessoas que já estão formadas, né? Educação continuada, não é formação básica. Cursos de pós-graduação, se forem na área contábil, serão analisados disciplina a disciplina. Eu sou um perito, estou fazendo um curso, um MBA em gestão empresarial. Vai pontuar? Vai. Cada disciplina será analisada. Se no curso de gestão empresarial tem uma disciplina que é contabilidade avançada, contabilidade 1, contabilidade 2, ele pontua para todos os profissionais. Algumas regras, né, e são, então, entendimentos da Câmara, e isso eu posso compartilhar com vocês. Pós-graduação, as disciplinas que não têm referência à contabilidade, não ao estrito perícia, à contabilidade. O perito vai receber ponto se ele fizer uma disciplina da área tributária, se ele fizer uma contabilidade, uma análise de demonstração, questões ligadas a finanças, vai pontuar. Agora, as disciplinas de metodologia de pesquisa, a nível de especialização e MBA, não pontuam. Mas é uma, não sei, daqui a pouco tu teve lá dentro do teu pós uma questão totalmente fora, né, da nossa área contábil. Não vai pontuar. Só vão pontuar aquelas disciplinas que são relacionadas à contabilidade, à ciência contábil. Agora, se eu estou cursando um mestrado ou doutorado em contabilidade, todas as disciplinas pontuam. Então, falando em pós-graduação, a gente separa, né? Especialização, MBA, mestrado e doutorado. Especialização e MBA, as disciplinas que são relacionadas à contabilidade, pontuam. Aquelas que não são, como metodologia, dando um exemplo para vocês, não pontuam. Nível mestrado em ciências contábeis e doutorado, todas pontuam, inclusive a metodologia. Mais uma pergunta, Neymar. Boa noite a todos. Assim, no caso da pós-graduação, quando eu fiz, eu tive direito civil, tive direito trabalhista e outras, acho que tem algumas outras especializações que também tem muita matéria que tem o direito. No caso, não pontuam essas? Pontua. Porque tu falaste especificamente de contabilidade, né? Não, eu digo assim, tenham relação com a área contábil. Então, as o entendimento, de direito também. Mas assim, direito ambiental, aí não. Não. Né? Direito criminal, não. Direito criminal, não. Direito ambiental, não. Direito tributário, direito empresarial, direito civil, né? dos direitos e deveres do Estado, sim, esses pontuam. Mas direito previdenciário pontua. Outra coisa, quando tu entregas para ser avaliado o conteúdo dessas disciplinas, tu entrega só o certificado ou o conteúdo dela tem que vir junto? Tem que primeiro ter a declaração da instituição de que tu concluiu. Isso Sim. É importante. Pode ser o histórico, né? Pode Sim. ser alguma forma.
Se o nome da disciplina, né, já não esclarece o que ela é bom levar o conteúdo programático junto. É possível, naquelas que tenham uma certa dúvida, e isso está disponível, se vocês entrarem, né, nas instituições de ensino, elas, quando divulgam os seus cursos, colocam as disciplinas e o conteúdo das disciplinas. Naquilo em que vocês acham que pode suscitar alguma dúvida, se vai ou se tem relação ou não tem relação, recomendo, já coloquem no processo o conteúdo programático. Se ficar a dúvida e não está muito bem esclarecido, provavelmente a Câmara vai pedir um esclarecimento. Ela, antes de deferir, vai colocar lá, olha, solicito que o profissional esclareça o que quer dizer a disciplina direito, não sei, imaginando um nome. Hoje, mesmo tendo previsão na norma, não tem nenhuma palestra do CRC à distância que tenha pontuação, né? Eu não sei, o CRC vai tomar alguma providência para que futuramente conte para os pontos? Sim, a gente já está... na verdade, quando a gente pensa em um critério de avaliação de EAD, normalmente nós estamos pensando em cursos e não em palestras. Um curso de no mínimo 4 horas, de no mínimo 5 horas, que permita ali que tu consiga fazer uma avaliação. Uma palestra de 1h30 é mais difícil tu conseguir estruturar ou ter uma forma de ter essa avaliação. Mas, com certeza, está dentro das diretrizes do Conselho e a gente está buscando já um parceiro nessa linha para conseguir expandir o EAD também, né, como pontuação. Mas vocês podem buscar também cursos EAD de várias outras capacitadoras que já oferecem esse tipo de possibilidade. Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta em relação à questão da pós-graduação ali, né? Eu tive uma avaliação no primeiro momento e ela foi reprovada. Porque eu mandei as emendas, enfim, os históricos, comprovantes, e ela foi reprovada. E pelo que tu acabou de explicar agora há pouco, eu percebi que isso poderia ser reavaliado de novo, porque aquilo que tu está me dizendo aqui agora, nesse momento, foi diferente da reprovação que a Câmara fez. A minha dúvida é justamente isso. Eu posso pedir reavaliação novamente, porque nesse momento estou entendendo que das disciplinas que eu já cursei, eu tenho no mínimo 3 disciplinas que são correlacionadas ou afins. Pode pedir uma reconsideração, né? Lembrando que o perito, esse é o primeiro ano, né? 2018 é o primeiro ano em que vocês estão obrigados a cumprir a educação continuada. Tu provavelmente deve ter feito ano passado de forma voluntária. Voluntariamente tu comprovou e apresentou porque tu ainda não estava dentro da obrigatoriedade, é isso? Na verdade foi nesse primeiro semestre agora, do final do ano passado para cá, que como foi disciplinas que eu já cursei, eu já queria colocar neste ano nessa pontuação, e a avaliação da Câmara foi que não estava correlacionada. O que acontece? Eu antecipei a necessidade, eu queria saber daquela relação das cadeiras que eu estava fazendo, né? O que já pontuaria. Daí me pediram atestado que eu estava frequentando, né? Pediram ali as emendas das disciplinas que eu sugeriria como possível pontuação. A Câmara avaliou e disse que nenhuma delas pontuaria. Inclusive, até de novo, eu falei com a pessoa que me atendeu lá e disse, olha, eu queria saber se realmente, porque dessas 3 que eu te enviei, eu tenho no mínimo 2 que eu entendo que são correlacionadas e são afins com a área. E aí essa é a minha pergunta. Se isso de fato foi reprovado no primeiro momento, eu posso de novo reavaliar? Pode, tá? Não há o processo de avaliação prévia, certo? Isso é Alô? Ok. Está rodando aí? Não existe formalmente o processo de validação prévia, tá? Essa é uma das melhorias que a gente já pediu para o federal, porque entendemos que seria importante para os profissionais, durante o ano, já terem essa resposta. Tá? Mas depois a gente conversa ali, tu me explica qual é essa disciplina, porque eu acredito que formalmente não passou pela Câmara, né? Até porque a Câmara aqui no Rio Grande do Sul
sou eu que coordeno com mais 3 colegas, e a gente não avalia processos de formação de conhecimento antes do prazo. Porque essa tua informação, tu cursou em 2017. Então, tu entregou voluntariamente. Então, foi voluntário, tá? Porque aquilo que vocês cursaram em 2017, vocês entregaram até janeiro de 2018. Mas, em 2017, os peritos ainda não estavam obrigados a comprovar os 40 pontos, certo? A primeira comprovação que vocês vão fazer é entregar em 2019, referente a 2018. Mas depois a gente conversa ali. O ano passado, sim, eu não estava na Câmara, mas enfim. Mais uma pergunta. Acho que eu posso falar melhor falar sem microfone. Tá, boa noite, então, para todos. Eu queria que você explicasse um pouco melhor sobre a questão de dar aulas, que é uma coisa que eu também tenho vontade de fazer. Explicar. Bom, se você ministrou disciplinas, é um dos itens que você pode apresentar, né? Vamos supor, foram ministradas disciplinas em instituições aprovadas pelo MEC. Você pega uma declaração da instituição, onde ela vai dizer: o Márcio ministrou tais e tais disciplinas no ano de 2018. E a carga horária, né, de cada disciplina, no mínimo o nome ou o conteúdo programático, e isso faz parte do teu relatório. É um dos itens em que tu comprova a aquisição de conhecimento. Então, é muito semelhante aqui, né, ao ter cursado. Tá lá, até professor, tu ministra lá uma disciplina, sei lá, análise de balanço ou perícia contábil. Aí, no outro ano, tu vai ministrar e é praticamente a mesma coisa. E todos os anos tu vai ganhar. Como é que funciona? Bom, primeiro, eu espero que não seja a mesma coisa, né? Porque a gente está sempre se atualizando. Eu sou professor também, então, assim, quando tu vai entrar em sala de aula, a primeira coisa que tu faz é revisa o teu material. Nem que seja para chegar à conclusão de que nada mudou. Difícil, mas pode chegar a essa conclusão. Mas se tu revisou todo o teu material, tu estudou. Concorda comigo? Tu fez ali uma atividade em que tu adquiriu conhecimento. Mas eu não trouxe. E assim, muito difícil, né? Nessa revisão, tu não achar nada novo. Não precisa nem ser uma norma nova, mas alguma coisa que tu não tinha observado antes, ou que tu tem uma outra perspectiva hoje, que tu conseguiu em sala de aula aplicar com um caso diferente. Ok? E tem uma pergunta depois ali, passa para ele ali, por favor. Lembrando, pessoal, que a instituição, estando reconhecida pelo MEC, só vai ser preciso, então, apresentar o documento. Se a instituição não tiver reconhecida, é necessário que ela seja credenciada. É preciso que ela seja credenciada como capacitadora. E aqui eu vou falar rapidamente, antes da pergunta, sobre a questão de material e de palestras assistidas ou até feitas, né, palestras, assim, quando tu é palestrante, no exterior. Elas também são válidas, as palestras no exterior, mas o pessoal tem que tomar cuidado com a tradução dos documentos, contendo nessa tradução dos documentos a carga horária, então o conteúdo programático e o reconhecimento dessa instituição. Viu? Então, os documentos do exterior também são válidos. Deixa eu só complementar por isso que a gente falou no início, né, o Martin comentou. Tenham a norma, né, como a sua Bíblia ali, do ladinho, revisando, buscando, porque são muitas coisas que têm que ser observadas. Quando tu falou em docência, eu me lembrei. A docência tem a limitação também de 10 pontos por disciplina. Os pontos, gente, equivalem a horas, tá? Ele fala, muitas vezes vocês vão ver ali, 1 ponto por hora. A disciplina é 10 pontos. Minha disciplina foram 72 horas mês. Vai valer 10 pontos. A disciplina. E há uma limitação também de, no máximo, 2 disciplinas de docência. Então, com docência, tu só pode somar 20 pontos.
Importante a gente sempre observar esses critérios que estão colocados porque a docência está lá na tabela 2, né? Diferente destes itens que nós estamos tratando aqui, esses aqui podem fechar só eles às 40. Todos os itens aqui da tabela 1 de aquisição, vocês podem fechar 40. Eu posso, num curso de pós-graduação, fechar os 40 pontos. Posso, em um curso de extensão que eu fiz com uma entidade credenciada, fechar os 40 pontos. Como docência, só 20. Boa noite. Acho que eu entendi o que primeiramente, antes da minha pergunta, acho que eu entendi o que a colega estava passando. Ela não estava se referindo a repetir de forma sistemática o mesmo conteúdo, mas sim a mesma didática. Tipo, nós vamos falar só sobre demonstrações, vamos falar sobre demonstrações todos os anos. Porém, claro, vai ter as suas atualizações, mas se for só sobre demonstrações, vai ser computado todos os anos, correto? Correto. Certo. Agora, minha pergunta é voltada para estas horas. O profissional que assistir palestras, não sei, seria uma sugestão, nem todo profissional ele vai ter a condição de vir assistir a palestra, impossibilitado por saúde ou impossibilitado por alguma doença, sei lá, terminal que seja, não vai poder vir. Mas ele continua exercendo a profissão, ele precisa destas horas e precisa assistir a palestra. Não sei se já trabalharam numa forma de computar essas horas nas palestras online, sei lá, de alguma forma com algum questionário para ser respondido posterior à palestra, que seja, tipo, tem uma palestra ao vivo. Finalizou, tu vai lá e faz um questionário voltado para a palestra. O que tu acha? Perfeito, né? Concordo contigo, mas acho que foi o que a gente comentou com a pergunta anterior. Já existe essa previsão, é permitido. O profissional pode, inclusive, né, fechar todas as 40 horas dele com o curso EAD, não há impedimento para isso, porque está dentro aqui da aquisição de conhecimento. A única questão é que essa atividade em EAD, dentro da sua estrutura, precisa existir uma forma da gente conseguir aferir se aquele profissional efetivamente participou ou não da capacitação. Então, não há, perfeito, isso tanto já foi pensado, que já está na norma, e só espero que não seja por nenhuma doença terminal. E nós vamos falar posteriormente, agora aqui nos próximos slides, sobre essa questão da licença, sendo saúde ou alguns outros itens. Tá? Então, nós já vamos retornar sobre esse assunto aqui, só para nós continuarmos aqui sobre a aquisição de conhecimento. Uma outra opção que nós temos aqui, autoestudo credenciado. Considera-se autoestudo aprendizado sem interação de facilitadores, em que o profissional aprende por meio de material estudo dirigido e, ao final do processo, realiza a prova, com 75% dos acertos. Os requisitos são cursos à distância e por meio virtual, 1 ponto por hora. Aqui nós temos também eventos credenciados, como conferências, seminários, fóruns, debates, encontros. Ainda esse ano, e nós estamos aqui, já vou dar de primeira mão para vocês, mas dia 5 de outubro nós teremos o encontro estadual dos peritos contábeis, já estamos trabalhando com diversos nomes, mas a data nós já conseguimos fechar. Então, para outubro, já peço aí que vocês reservem um espaço na agenda para nosso encontro, que esse ano vai ser bem importante. As reuniões técnicas, painéis, congressos, convenções, simpósios nacionais e internacionais, eventos que contribuam para a melhoria, performance do profissional, sendo eventos presenciais ou à distância, atribuição de pontos, 1 ponto limitado a 20 por evento. Então, se o evento tem mais de 20 pontos, então vamos cuidar para essa limitação aí de eventos. Tá? Os peritos que se cadastrarem no decorrer do exercício, no caso aqui o pessoal que se cadastrou em 2017, através da comprovação de documentos, né, vai começar a cumprir, que se passam a se enquadrar nas exigências dessa norma e, portanto, devem cumprir a educação profissional continuada a partir do ano subsequente ao seu enquadramento. Exemplo, cadastro em 2018, nosso caso, por exemplo, de muitos colegas, devem cumprir a partir de 2019. Quem se cadastrou antes de 2018 deve começar a cumprir a partir de 2018. Nós
quem não fez o cadastro ainda, né, vamos supor, se cadastrou esse ano. Bom, se cadastrou esse ano, já está, né, a partir do ano seguinte, obrigado à educação continuada. Quem é que tem que fazer educação continuada esse ano? Quem tinha o cadastro do ano anterior. É isso que a norma está colocando. Os profissionais sujeitos ao cumprimento dessa norma, que por motivos comprovadamente justificados estejam impedidos de exercer a profissão por superior a 60 dias, devem cumprir a educação profissional continuada proporcionalmente aos meses trabalhados. Agora nós vamos entrar naquela questão que o colega apresentou, que são consideradas justificativas válidas para o fim: licença maternidade, enfermidades, acidente de trabalho ou outras situações a critério da Comissão de Educação Profissional Continuada. Quando tu começou a falar, nós imaginamos que seria isso, né, Marte? Mas assim, se o profissional durante o ano ficou impedido de exercer a sua profissão pelo período superior a 60 dias, ele pode fazer a comprovação na proporção, né? Ou seja, os 12 meses, 40 pontos. X meses que ele ficou apto a trabalhar, nessa proporção, os pontos que ele precisa apresentar. Isso tem que ser justificado. Quando o profissional apresentar lá em janeiro o seu relatório e ele, por alguma dessas situações, não tem atingido os 40, mas vamos supor, ele fez 22 pontos, porque ele entende que, ou fez, para arredondar aqui, né, 20 pontos, porque ele ficou 6 meses impedido de atuar. Ele vai ter que comprovar esse impedimento. E aqui, e esse impedimento, essa comprovação, vai ser avaliado pela Câmara. Muitas vezes o profissional, já aconteceu casos dele, leva um atestado médico de que ele está tomando medicamento. E coloca, né, que em função disso ele estava dispensado da educação. Não. É preciso que o atestado comprove que ele estava inapto para exercer a sua profissão ou estava afastado das suas atividades laborais. Ou qualquer outra dessas situações aqui que, né, já, por exemplo, graças a Deus, licença maternidade não é nenhuma enfermidade, né? A pessoa estava ali, talvez, mas ela tem direito, naquele período, a fazer a comprovação proporcional. Teve alguma enfermidade? Tem que comprovar. Teve outra situação? Bom, tem a letra D aqui, né, que é todos os outros casos, que aí vai depender, né, de que situação, o que aconteceu, o que houve. A Câmara, por óbvio, faz uma avaliação bem criteriosa. A intenção, né, do sistema, do Conselho e do CFC não é sair punindo profissionais que tenham cumprido. Mas eu tenho uma situação que não se encaixa aqui, mas eu não consegui, e essa motivação, às vezes, é algo tão sério que a comissão acaba entendendo que, não, poxa, efetivamente, aquele profissional não tinha como, naquele período, cumprir a educação continuada, mas fica a julgamento da comissão, né? Então, exceto essas situações aqui, que são objetivas, qualquer outra vai ser avaliado pela comissão. Uma outra dúvida que surgiu, a questão da idade. A questão da idade, eu pergunto assim como os profissionais depois dos 70 anos não precisam pagar anuidade, o profissional que tem 75, 80 anos e tem o cadastro, está cadastrado, ele precisa continuar pontuando? Precisa, não tem nenhuma situação objetiva nessa dispensa, né, Martim? A norma não tem nada que trate disso. Pode, a critério do profissional, entrar no item D. Olha, eu quero comprovar que, enfim, não posso dizer que X idade está dispensado ou não. Mas isso é um gancho importante para a gente lembrar que essa versão da norma, ela foi aprovada e, antes de ser aprovada, ficou disponível, né, para os profissionais sugerirem. E eu antecipo para vocês que este ano
essa norma será revisada de novo. Nós vamos abrir ali mais uma janela em que qualquer profissional pode se manifestar, pode dar a sua opinião e sugerir alguma alteração para a norma. Mas hoje, não me lembro, Martin, de alguma previsão nesse sentido. Acho que não, né? Vamos ver se agora é sem o... Boa noite. Os nossos laudos, eles são trabalhos técnicos que demandam pesquisa e atualização. Não vai contar ponto a apresentação ou comprovação de apresentação de, vamos dizer, 20 laudos no ano, X laudos por ano? Não. O propósito da norma, né, o propósito da educação continuada é o profissional demonstrar que ele está continuamente adquirindo conhecimento. E eu concordo contigo que o resultado do trabalho técnico, sem dúvida, né, ou pelo menos espera-se que seja também resultado de pesquisas. Mas a gente não tem como saber se o profissional que fez o laudo, esse pesquisou, esse teve que se atualizar porque era um tema que exigia, e um outro fez um laudo e talvez não tenha feito pesquisa nenhuma. E eu cito aqui para vocês a mesma linha do que acontece com os auditores e com o que acontece com os preparadores de demonstrações. O parecer do auditor não pontua. A demonstração contábil elaborada pelos preparadores não pontua. O propósito é preciso saber se esse profissional está se atualizando. E eu não estou dizendo que o laudo não é um trabalho que exige pesquisa e atualização. O que eu estou dizendo é que a gente não tem como aferir quem, na elaboração do seu laudo, pesquisou e quem não pesquisou. Dando prosseguimento aqui, então, à palestra. Para a comprovação, então, das situações anteriormente relacionadas, os profissionais interessados devem apresentar ao CRC da sua jurisdição até 31 de janeiro, é válido, então, o mesmo prazo ali de apresentação, é válido também para a apresentação das suas exceções, juntamente com o relatório de atividades, porque ele pode ter uma proporcionalidade aí de pontos, então alguma coisa também tem que ser cumprida. E esses documentos de comprovação, quanto a eventual não cumprimento de comprovação, com as justificativas cabíveis, né? Cabendo ao profissional a verificação prévia do devido credenciamento do Programa de Educação Profissional Continuada da atividade, cursos, eventos que pretende realizar, bem como dos pontos que serão atribuídos. Esses pontos que serão atribuídos, eles estão na tabelinha de horários da composição, ele tem uma sigla PER, que é a sigla que identifica os peritos. É nessa sigla que vocês vão confirmar ali o horário, a quantidade de horas que serão vagas. Os cursos de pós-graduação oferecidos por instituições de instituição de ensino superior registradas no MEC estão dispensadas do credenciamento. Então, se já está no MEC, então automaticamente já está credenciado. Como comprovar os pontos? Mediante a apresentação da entrega do relatório de atividades, é o anexo 2 da norma, no CRC da sua jurisdição, até o dia 31 de janeiro do ano subsequente ao ano base, por meio digital ou impresso, acompanhado de prova de documentação comprobatória das atividades. Acho que essa aqui é o grande ponto, né, de como que o pessoal vai conseguir apresentar esses documentos, né, Márcio? A gente tem que ter um cuidado muito grande. Para quê? Para não fazer, às vezes, quem sabe assim, fazer 40 pontos, sendo que desses 40 pontos, 6 eu tenho dúvida. Quem sabe eu faço 45 pontos, quem sabe eu faço um pouquinho a mais. E o que acontece com aqueles pontos a mais? Eles ficam para o ano que vem? Não. Então, não sei se você pode falar um pouco sobre isso. Sim, como a gente já falou anteriormente, os cursos hoje já dizem. Então, assim, aqueles que estão no site do CRC,
e que estão dizendo tantas horas para perito, esse vocês têm segurança, inclusive, né, não precisa nem apresentar depois documentação comprovatória, só declarar que participou daquele curso. Agora, a gente tem que ter cuidado com outras instituições, né? Ninguém está livre aqui, e a gente já viu muito disso, e-mails divulgando cursos, e muitas vezes a divulgação não é completa. Eles colocam lá, esse curso pontua para o CFC. Tá, mas pontua para quem? Pontua para perito, pontua para auditor, pontua para preparador, pontua para todos, né? Então, isso é importante vocês acompanharem, para não, como o Martin falou, daqui a pouco eu estou contando lá, porque eu fiz um curso, e na divulgação eles colocaram que pontuava 8. E eu não me detive a identificar lá se pontuava para perito, porque talvez aquele curso só pontue para preparador. Embora, como eu disse para vocês no início, o perito é o que tem o maior leque. Se pontua, provavelmente pontua para perito, mas vocês têm que certificar. Então a dica é, se vocês estão recebendo news, né, e-mail de algum curso que há propaganda, este pontua, entrem lá no site do CRC e confirmem. Não vamos, né, contar com um curso que daqui a pouco chegou na hora de comprovar, ou a capacitadora, a empresa, a instituição que promoveu o curso não se credenciou, não apresentou as informações necessárias, e aí o profissional é penalizado. Mas a instituição divulgou que pontuava. Vocês vão, quem sabe então, né, depois acionar a instituição, pedir alguma indenização, porque vocês foram autuados, enfim, não cumpriram. A base confiável é www.crcrs.org.br. E a gente faz questão de divulgar, o Evandro está aqui, né, nosso colaborador que participa desse processo, a gente faz questão de divulgar esses cursos no nosso site. Nem todo CRC faz isso. Nem todo CRC divulga os cursos que estão capacitados, mas a gente entende que essa é uma informação primordial para o profissional. A gente quer transparência, a gente quer que vocês tenham segurança naquilo que vocês estão fazendo. Então, quando vocês fizerem o conta corrente lá, né, o Martin brincou, mas eu fiz 45, fica para o outro? Não, não fica. Mas conhecimento, né, não foi inválido. Vocês participaram de um curso. Tem gente que vai fazer muito mais de 40, mas enfim, mantenham o seu controle para saber se aqueles que vocês estão fazendo estão credenciados dentro do sistema. E aqueles que não estão credenciados, solicitem o credenciamento. A própria instituição tem que ver isso como um marketing deles e que vai chamar mais clientes, mais profissionais, e que vai aumentar a gama de opções que nós temos, né? Perfeito. Aquele que não quiser pontuar, ele tem a opção de fazer a prova todo ano? Não. Nós estamos falando de coisas diferentes, né? Para eu estar obrigado a ter os 40, eu tenho que estar no cadastro. Aquele que não quiser pontuar, ele tem a opção de não estar no cadastro. A gente não falou muito do cadastro, mas é bom esclarecer. O cadastro não é obrigatório. O perito não está obrigado a entrar no cadastro. Mas o cadastro é um movimento feito pelo sistema, que a gente tem apresentado nos tribunais, que a gente tem apresentado no CNJ. O Martin, junto com a comissão, tem feito um trabalho excelente nesse sentido, porque a gente espera que os magistrados usem o nosso cadastro, que eles olhem como referência o nosso cadastro. Então, o não estar no cadastro, para vocês, estou fora do radar. Minha possibilidade de ser nomeado em um processo deve diminuir. Mas eu não estou a fim de fazer 40 pontos todo ano. Não está na minha ideia, não quero me atualizar, acho que, né, enfim, cada um tem seus motivos. Então, saiam do cadastro. Porque se vocês estiverem no cadastro, vocês têm que fazer os 40 pontos. E essa é a relação.
Exatamente. Eu tive em abril agora com a doutora Vânia, do TRT4, pessoalmente pedindo para ela que seja utilizado o cadastro, e ela pediu para mim imprimir uma lista de todo mundo que tiver no cadastro para poder ali nomear o pessoal, e é essa lista que ela vai confiar. É nessa lista que ela vai ter a certeza que são profissionais que estão atualizados, que estão prestando um serviço bom, e é uma coisa que atualmente, né, ela não está sendo cobrada esse cadastro, mas a tendência é que isso mude rapidamente, né? E quem já estiver com esse cadastro pronto já está com vantagem, né, pessoal? Quem tiver com tudo isso aqui, nós estamos numa enorme vantagem sobre outros profissionais. Então essa é a intenção. Capacitadoras. Instituições de especialização ou desenvolvimento profissional que ofereçam cursos ao público em geral. Federações, sindicatos e associações de classes contábeis. Firmas de auditoria independente, organizações contábeis e órgãos reguladores. Empresas de grande porte, representadas pelos seus departamentos de treinamento, universidades corporativas e outras designações. Universidades e institutos corporativos que tenham personalidade jurídica própria e serviços sociais autônomos. Deixa eu só destacar aqui, Marte. Estas são as entidades que podem ser capacitadoras. Mas para serem capacitadoras, elas têm que se dirigir ao CRC, encaminhar o pedido, o CRC vai analisar com critério, vai ver, por exemplo, se essa instituição já atua na área de ensino há pelo menos 2 anos, se os professores que ministram os cursos têm qualificação para tal, se está dentro do objeto dessa sociedade promover educação, porque a gente tem um cuidado muito grande em avaliar quem é aquela instituição que vai ser merecedora, né, de chancelar pontos aos profissionais. Porque senão a gente abre para o mercado e qualquer pessoa, né, constitui uma empresa, sai vendendo cursos, talvez não tenha a qualificação adequada. Então, essas aqui podem ser, não quer dizer que são. Serão se fizerem o credenciamento. Fazendo o credenciamento, elas entram no radar do CRC. Os nossos fiscais, inclusive, vão, eventualmente, em alguns cursos, conferir se aquele curso efetivamente está acontecendo. Porque tem que ser divulgado o curso local e vai chegar um fiscal lá do conselho e vai ver, realmente existiu aquele curso. Está acontecendo. Porque, senão, né, a gente entra numa situação em que o propósito do cadastro, como o Martin muito bem falou, o Martin chega lá para divulgar, né, para o magistrado e diz, olha, os profissionais que estão nesse cadastro são profissionais que são capacitados realmente, porque eles continuam a sua formação além, né, daquele momento que tiveram o registro. Essa é a propaganda que o Martin usa. Por outro lado, a gente tem que garantir que os pontos que a gente está validando são pontos que efetivamente vão agregar conhecimento aos profissionais. Então, um cuidado muito especial para aquelas entidades que querem ser capacitadoras. E o agregar conhecimento e o controle dessas capacitadoras pelo conselho é assim, um curso que começa, eu já levo para ela esse aqui ali, eu já levo para ela ali, um curso que começa às 10 da manhã e vai até às 18 horas. Vocês não podem pensar que são 8 horas, porque na hora de avaliar os pontos, eles são descontados, o coffee break, o almoço, não sei o que. Então, realmente, é um trabalho difícil de contemplar essas horas, mas toda a hora que for dada como ponto é de aquisição de conhecimento. Uma pergunta. Alô. Eu sou servidora da PGE, Procuradoria-Geral do Estado. Né? E nós... alguns colegas, ou muitos colegas, se cadastraram no Cadastro Nacional de Peritos. Então, eu estava falando com um colega nosso para solicitar que a nossa instituição seja capacitadora. Mas eu não vi aí nesse rol de
de capacitadoras, uma que esteja no perfil da PGE. Né? E outra coisa, assim, ó... Oi? Sim, então, no caso, vamos colocar assim, órgãos públicos, Tribunal de Contas, PGE, Tribunal de Justiça, porque tem muitos que têm contadores lá. Né? Nós somos uma equipe de 120 contadores. Então, como é que ficaria a situação da PGE? Outra coisa, eu não sei se necessariamente a PGE, se cadastrando com capacitadora, ela abriria para outras pessoas que não sejam servidores. Isso aí seria possível? Fazer eventos para o público interno. Seria o público interno, porque lá nós temos, por exemplo, vários cursos presenciais, muitos deles na área do direito, né, que são importantes para a nossa atividade, e tem outros que têm em EAD que são... que tem a tua formatação, tem provas no final, tem avaliações. Aí eu fico me questionando assim, ó, ela poderia se cadastrar como capacitadora? Por ser público interno, pode. A questão do público ao público geral, nós estamos falando aqui em instituições de especialização, né, é o primeiro item. Quando a gente fala, por exemplo, firmas de auditoria, organizações contábeis, órgãos reguladores, eles podem promover eventos para o público interno. Okay? É uma capacitação, mas é para o meu público interno. Pode. Pela Procuradoria-Geral do Estado, não está no rol aqui das instituições previstas, acredito que isso não vai impedir o credenciamento dela. Né? Como eu disse para vocês, nós temos a Câmara de Desenvolvimento, que faz o julgamento dos processos, e em algumas situações especiais que fogem, né, a interpretação da norma, acho que talvez tenhamos aqui também, né, alguns profissionais da área de direito ou que trabalham, nós profissionais da contabilidade trabalhamos com interpretação das normas, ela nem sempre é uma interpretação literal. Né? A hermenêutica nos traz várias formas de interpretar de uma forma sistêmica. Então, isso permite que a Câmara, ao fazer a avaliação, por exemplo, de uma instituição como a PGE, que é uma instituição reconhecida, que é uma instituição que tem credenciais suficientes para ter a credibilidade de ser uma capacitadora, pode dar o parecer de capacitadora. E eu nem sei se aqui está a lista exaustiva, estão todos os itens aqui, a gente selecionou alguns, né, Marti? Mas a gente depois avalia com mais cuidado. A princípio, eu acredito que pode, sim, né, dentro desse critério que eu falei para vocês. E, no caso, lá nós temos alguns procuradores que são os que ministram os cursos. Não são professores de uma instituição de ensino superior. Então, eles também poderiam ser credenciados como professores, no caso, porque eu não sei exatamente como é que ficaria assim. A PGE faria o curso, ou diria como é que seria o curso, mandaria o conteúdo e aí seria validado pelo CRC, é isso? Isso. O palestrante, ou o professor, ou o ministrante do curso, ele também é avaliado. O que não pode é não contador dar curso de contabilidade. Aí, vamos combinar. Mas, por óbvio, uma disciplina de direito, o ministrante, né, será, ou não necessariamente, mas pode ser um profissional da área de direito, não há nenhum problema. Agora, nós não admitimos que um curso de contabilidade seja ministrado por alguém que não seja profissional da contabilidade. Aí está indeferido, né, previamente. Não, é assim, complementando a questão ali, porque as prefeituras também têm peritos, né, que são servidores. E faz parte do nós realizarmos cursos no TCE, no próprio TCU, ou às vezes na GU. E aí, se o conselho pretende fazer alguma coisa em relação a isso, porque teria que ser assim, a AGU se propor a fazer o cadastro junto do conselho, pelo que eu entendi. Ou o TCE fazer esse cadastro.
como capacitador, no Sim, caso. sim. Né? Ela Então, tem que assim, fazer. não resolve muito ir lá no TCE participar de um evento se o TCE não procurar o conselho para se capacitar. Exatamente. Então, não vejo muito assim como resolver isso. Né? Bom, uma das coisas o Martin comentou antes, né? Vocês, como usuários e clientes ou consumidores de cursos de várias instituições, vocês têm que ir lá bater na porta e dizer, gente, eu quero que o curso de vocês tenha pontuação no sistema, porque isso vai atrair mais profissionais, por isso vai colocar uma visibilidade dentro desse curso. Agora, se a instituição não quer, né, ela não tem interesse político, não, para nós aqui o curso é para quem a gente entende que tem que ser feito, não tem que fazer. Agora, vocês têm que ir lá sensibilizar os gestores e dizer que para vocês é importante, que vocês são profissionais que estão num nível diferente dos demais, porque vocês estão dentro de um cadastro, dentro de um sistema que exige educação continuada. E vendam essa ideia como algo positivo. Que se eles não promoverem isso, talvez eles inviabilizem que os profissionais daquela instituição se mantenham no cadastro. E para a instituição, é muito melhor que os seus profissionais, além do registro, também estejam, né, possam colocar lá, cadastro de perito, registro número tal. Pode ser que nesse meio tempo a tua presença lá que nesse ano não seja computada, mas a partir dos próximos pode ser que seja, então ajudando toda a nossa classe, né? Então aqui vamos continuar com os eventos, sempre prestando atenção em cursos e eventos credenciados, conclusão das disciplinas dos cursos de pós-graduação oferecido pelas instituições de ensino credenciadas pelo MEC, cursos de extensão devidamente credenciados no Programa de Educação Profissional Continuada, disciplinas cursadas em outras graduações em áreas correlatas ao curso de Ciências Contábeis, tais como Administração, Ciências Atuariais, Ciências Econômicas, Estatística, Tecnologia da Informação e Direito. Então, mesmo na graduação, então, aqui nós teríamos essa possibilidade de computar algumas horas em determinadas disciplinas. Então, se tiverem alguma dúvida, apresentem também. Eu acho que é sempre interessante, né, apresentar o conteúdo programático antecipadamente, junto com o relatório das atividades, não deixar para depois, né, para ter que ficar pensando. Então, já que se tiver alguma dúvida, ou se tiver achando que possa gerar alguma dúvida, então já apresenta o conteúdo programático quando da apresentação das atividades. Penalidades. O descumprimento das disposições da norma pelos profissionais, inclusive a não comprovação da pontuação mínima exigida anualmente e a entrega de forma intempestiva, constitui infração às normas profissionais de contabilidade e ao Código de Ética Profissional do Contador, a ser apurada em regular processo administrativo no âmbito do respectivo CRC. Na prática, o que acontece é o seguinte: o sistema tem o controle. Eles sabem quem são os profissionais que estavam no cadastro até 31 de dezembro. Abre o prazo, né? Nós profissionais temos lá até 31 de janeiro para comprovar a educação continuada. Passado esse período, o sistema faz o cruzamento. Quem é que estava no cadastro em 31 de dezembro e não apresentou a comprovação até 31 de janeiro? Normalmente vem um ofício do Conselho Federal, né, para o CRC, para os CRCs locais, com a lista daqueles profissionais. Olha, esses aqui estavam no cadastro e não fizeram a comprovação. Mediante essa lista, a fiscalização, então, vai iniciar um processo de fiscalização, vai mandar uma notificação para o profissional. Olha, você estava no cadastro em 2018 e até 31 de janeiro não apresentou a comprovação dos 40 pontos. E dá um prazo para ele explicar o que aconteceu. Pode ter sido alguma daquelas situações, né, em que ele estava ali dispensado e, enfim,
por alguma enfermidade, alguma situação, e não apresentou lá no prazo. Essa justificativa vai ser avaliada. Se o profissional não se manifestar, ou se a justificativa for muito, né, rasa, assim, sem explicação, sem fundamentação, ele vai ser autuado. Autuado com que fundamento legal? Todo profissional que deixar de cumprir alguma norma do nosso sistema, ele infringiu o Código de Ética. Porque quando a gente fez o nosso juramento, né, a gente disse que iria desenvolver a nossa profissão de acordo também com as normas do sistema. Nós estamos dentro de uma profissão que é regulada, regulamentada. Então, se a norma diz você tem que cumprir 40 pontos e você desrespeitou a norma, não cumpriu a norma, você será autuado. E aí a autuação, ela vai ter os trâmites normais de qualquer autuação, né, de profissional, seja pelo motivo que for. Abre-se o processo, direito à ampla defesa, né, o profissional pode ainda apresentar a sua, digamos, depois de autuado, ele vai apresentar os seus argumentos. Esses argumentos vão ser julgados pelos conselheiros em primeira câmara. Se ele se manter punido, ainda há a possibilidade de um recurso para a segunda câmara. Ainda punido na segunda câmara, vai para o Conselho Federal, onde há mais possibilidade dele apresentar as suas justificativas. Então, assim, o rito processual é igual àquele de qualquer outra infração. O Martin, como conselheiro, participa aqui das nossas plenárias. Infelizmente, às vezes a gente recebe autuações e julgamos ali processos de peritos que deixaram de cumprir prazo, em que o magistrado oficia o CRC. Isso já, acho que esse ano já foram 3 casos ou 4 casos que o perito foi nomeado pelo juiz, o juiz, né, deu prazo, além do próprio prazo do Código de Processo Civil, e às vezes o profissional esquece, né? Pega o processo, não justifica, não declina da indicação, passa um ano, o juiz cobrando, até que vai o oficial de justiça lá, né, pedir o processo de volta. Às vezes o oficial de justiça pede o processo e ok, não acontece nada porque o magistrado não dá seguimento àquela infração, porque ele já cometeu a infração. Mas em alguns casos o magistrado oficia o CRC. O profissional X foi nomeado data tal, foi dado prazo X, descumpriu o prazo, vai ser autuado. É a mesma coisa com a questão do cadastro. Estou no cadastro e sou obrigado a cumprir, não cumprir, vai sofrer uma sanção ética. E algumas dúvidas também surgem de outros profissionais, colegas. Por exemplo, a gente sabe que o processo ele demora, né? Às vezes 1 ano. Por exemplo, esse ano eu estou no cadastro, entreguei meu laudo. Ano que vem deu algum problema, eu saí do cadastro e tenho que apresentar um laudo complementar. Né? Eu devo apresentar ou não? Apresenta. Cumpre um prazo, faz o seu serviço, apresenta lá e não deixa passar esses prazos assim. Nós vamos para as perguntas online. É isto. Bom, nós vamos agora para as perguntas online, além do pessoal aqui tem mais uma pergunta. Proíbe que ele faça perícia regularmente, né? A penalidade aí é para aqueles que estão no cadastro. Perfeito. Okay. Como eu disse, o cadastro não é obrigatório. Eu posso continuar exercendo a minha atividade de perito e não estar no cadastro. É uma opção. A gente até fala isso, olha, mas não quer, então sai do cadastro. É melhor tu sair do cadastro do que tu ficar no cadastro e não cobrir a educação continuada. Só que eu não sei se vocês já deram uma olhada também, que também está disponível a primeira edição do exame de suficiência. Se vocês deram uma olhada. É um exame bem detalhado, é um exame bem difícil, o exame técnico, né? Que é para aquele pessoal que não apresentou os documentos, tem que fazer a prova. É uma prova bem difícil. Então, pessoal, quem está no cadastro, eu acho que é mais fácil cumprir do que ter que fazer a prova, né? Se eu pudesse dar uma opinião. Vamos às perguntas, então. Começamos bem, né? O colega colocou aqui, Marte.
como perito e sem receber do Tribunal de Justiça de Porto Alegre, olha, estou fazendo uma denúncia. Como poderei cumprir o programa de educação e treinamento sem recursos financeiros? José Paulo, né? Bom, José Paulo, nós temos vários cursos gratuitos também, né? Então, e aliás, minha percepção pessoal, quando a gente participa de um curso, de um evento, na verdade, o maior investimento é o nosso tempo. Claro que tem alguns que têm um valor de inscrição mais alto, mas assim, o nosso tempo, sair de casa, estar aqui hoje, tem um custo considerável. Então, mas tem cursos gratuitos. Eu acho que é bom lembrar também para o colega José Paulo que existe a possibilidade da elaboração de artigos, né? Existem alguns jornais aqui que pedem constantemente ajuda e publicações de contadores, então existe essa maneira também. Da publicação é sempre importante lembrar que a revista tem que ter circulação nacional, né? E para poder contar com esses pontos aí, está naquele enquadramento ali de artigo e tal, número de caracteres, aquela coisa. Bem lembrado, Martin, né? Nem sempre são só cursos, né? Dá para fazer a produção técnica própria. Pergunta 2. As palestras assistidas via online não pontuam para o programa de educação profissional continuada? Eu acho que a gente já esclareceu esse ponto, né? Desde que exista uma forma de aferição da aquisição de conhecimento, seja por perguntas, questionamentos, poderão pontuar, sim, sem problema. Já existem cursos, né? Já existem cursos. Então, é bem importante essa busca. E eu acho assim, sinceramente, eu acho que essa questão de nós contadores estarmos agora entrando no cadastro, eu não posso afirmar, claro, mas eu tenho a visão assim que muitos cursos irão surgir, né? Mais cursos irão surgir cada vez mais. E essa necessidade que nós temos hoje vai aumentar, sim, a oferta no mercado. Uma terceira pergunta, contador, no colega, no caso Fernando Silva, boa noite. Concluí um curso de MBA em Auditoria e Perícia Contábil em abril de 2017, por instituição credenciada pelo MEC. Possuo a comprovação através de certificado de conclusão. Este curso pontua para 2017 2018? Pontua se você fez o que o colega ali anteriormente fez a apresentação voluntária até 31 de janeiro desse ano. Para a obrigação de 2018, não. É aquisição de conhecimento no ano de 2018. Se ele concluiu em 2017, já não serve mais. Lembrando que essa conclusão aqui, né, tem que ser com as cadeiras, tem que ter aprovação nas cadeiras, né, aprovação em todas as disciplinas. As disciplinas tiverem alguma reprovada, alguma coisa assim, não vai acabar nem concluindo, né. Uma outra pergunta do colega Volney Pacheco. Na contagem de pontos, está prevista a contabilização pontual EAD? Existe um limite para a quantificação destes pontos? É necessário e obrigatório assistência presencial na contagem geral? Ou presença física e EAD são naturalmente previstas para aglutinar os pontos na contagem final? A presença nos cursos prevalece sobre a participação EAD? Volney Pacheco de Santa Maria. Eu vou fechar nessa aqui, né? A presença física e EAD são naturalmente previstas para aglutinar os pontos. Dentro do item aquisição de conhecimento, a gente já viu anteriormente, os cursos em EAD pontuam. E você tem que fazer, no mínimo, 8 pontos dentro do critério geral aquisição de conhecimento. Você fez tudo em EAD, mas é considerado aquisição de conhecimento, pode fechar tudo em EAD. Pode fazer, né, parte EAD, parte presencial, não há problema. Não tem vedação contra isso. E uma isso. outra questão que o Márcio levantou anteriormente, a gente está falando muita coisa, né, pessoal? Algumas coisas podem passar despercebidas, mas é assim, a diferença entre curso e palestra. Isso ele está perguntando sobre cursos. Esses cursos, eles têm a capacidade de fazer essa comprovação da EAD. Já nas palestras que fica um pouco mais difícil. Então, nesse caso dos cursos, ele tendo a qualificação EAD e o curso estando capacitado, não vejo problema de... E eu também acho que ele perguntou aqui do limite, né? Não tem limite
EAD e presencial, né? Sim. É a depende, sim, mas depende, isso aí. Ela é a mesma, a pontuação é a mesma, só que tem que ver o que vai ser atribuído àquela pontuação, mas ela é a mesma. Perfeito, o Márcio colocou. Não há uma discriminação, né? Digamos assim, o EAD vai valer menos porque é EAD. Não tem isso. Mais uma pergunta, então, da colega Vera Kirsch, Santa Maria. Todas as palestras dadas pelo CRC até o momento que eu assisti à distância sempre à noite não pontuaram. Sim, as palestras do CRC, no momento EAD, não pontuam. Naquilo que o Márcio falou, né? A pontuação EAD necessariamente ela é atrelada a algum teste que consiga aferir a aquisição de conhecimento. A palestra ela não tem, ao final, o questionário, alguma coisa, para dar aprovação ou não da pessoa. Boa noite, meu nome é João Paulo. Minha dúvida não é sobre essa questão de educação continuada, mas sim sobre as ações efetivas com o advento do novo cadastro. Eu vou dar 2 exemplos aqui básicos e vou chegar à minha questão. Se hoje eu quero provocar o Poder Judiciário, eu tenho que ter uma peça com OAB. Isso é a legislação aqui nossa e em outros países. Se eu preciso de um antibiótico, eu tenho que ter uma receita com um CRM. Quais são as ações efetivas, então, do Conselho e do cadastro, que está previsto, inclusive, no código lá, no CPC novo, que o Poder Judiciário vai manter um cadastro de peritos que defenda que as perícias contábeis e trabalhistas, nós estamos falando de perícias médicas, enfim, de engenharia, que não é a nossa área, mas essa questão contábil e principalmente trabalhista, como eu já vi processos trabalhistas, que um administrador nada contra, mas o administrador entrando na nossa área, que a gente não entra na área do advogado. O advogado tributarista fazendo a nossa área. Tá, eu vou te responder na seguinte linha. Primeiro, o cadastro é uma ação efetiva para que a gente consiga sensibilizar os magistrados a nomearem profissionais da contabilidade. O CPC fala que os tribunais podem fazer cadastros próprios ou consultarem cadastros de órgãos reguladores. O que o sistema fez foi se antecipar. Nós não vamos esperar os tribunais fazerem seu cadastro próprio. Nós tomamos a frente. Aliás, o Conselho de Administração agora está lançando o cadastro deles. Agora, faz acho que 2 semanas eu vi essa notícia que saiu a resolução do Cadastro Nacional dos Administradores na área de perícia. Nós já temos o cadastro há bastante tempo. Esta é a ação efetiva, para que a gente chegue no judiciário e diga, se você quer uma perícia contábil, aqui tem um cadastro com profissionais qualificados. Mas e se o juiz quiser nomear um administrador para fazer um cálculo de perícia trabalhista? Vou pegar o teu exemplo. O sistema, o CRC, continua buscando que sejam nomeados profissionais da contabilidade. A gente já teve, inclusive, discussões judiciais com juízes nesse sentido. Mas vocês sabem que o juiz, dentro do processo legal, ele tem autonomia para nomear quem ele entender. A gente recorre a quem, que eu falei no início para vocês, Conselho Nacional de Justiça. Nós estamos tentando lá que o CNJ consiga fazer isso de uma forma mais impositiva. Mas ainda é a autonomia de cada juiz. O cadastro é a ação efetiva em busca de valorização do perito contábil. É isso que a gente tem trabalhado. O cadastro, o trabalho da comissão de perícia, de ir nos tribunais e apresentar o cadastro. Está aqui, né? Nós temos uma estrutura organizada, nós temos ali profissionais que estão se atualizando a cada ano, nós exigimos a atualização desses profissionais, então busque aqui. Busque aqui. Mas essa luta é uma luta, né, de todas as áreas. Cada profissão tem a sua luta em buscar
defender as suas prerrogativas. O Conselho não abre mão disso. Defende as prerrogativas e o cadastro tem que ser visto por vocês como mais uma luta nossa em defender as nossas prerrogativas. A gente está lá dando para eles um rol de profissionais qualificados. E isso a gente espera, por óbvio, né, que tenha um efeito, mas não vai impedir. Não temos meios legais ainda para impedir, embora possamos até, em alguns casos, de uma situação mais explícita, como eu disse para vocês, já aconteceu do próprio Conselho acionar um juiz, acionar o CNJ, vem cá, você nomeou um profissional que não é perito contador para essa situação que o nosso entendimento é prerrogativa da nossa profissão. E contamos com vocês. Né? Ajudem a divulgar o cadastro, ajudem a incentivar as instituições que se capacitem, ajudem a batalhar o cadastro lá no tribunal que você atua, lá no fórum que você atua, divulguem isso. Isso, para nós, é uma ferramenta de conseguir preservar as nossas prerrogativas. Obrigado. Essa questão ela vem muito de encontro, né, com quem a gente foi lá no tribunal, sabe? E a doutora Vânia, do TRT, ela nos recepcionou muito bem. Aquela noite foi uma conversa muito produtiva, eu considerei, sabe? A gente ter a oportunidade de ser recebido, né, por ela e pelas entidades. E até saiu em jornal, assim, né, tudo mais, para mostrar mesmo que essa luta é nossa e que é muito difícil fazer com que eles cumpram isso. Mas, como o Márcio falou, nós mesmos fazendo que a valorização desse cadastro seja efetiva, só vai somar para nós e isso que nós temos a ganhar. Né? Mais uma pergunta da contadora, da colega Lúcia Malheiros. Boa noite. Estou participando desse evento de forma online. Vale ponto? Não. Esse evento hoje é uma palestra só, né? Não temos como pontuar online. Próxima. Sérgio Lara pergunta: o CRC teria condições de realizar cursos de perícia contábil este ano de 2018 em Santiago, Rio Grande do Sul? Sérgio Lara. Nós estamos trabalhando desde o início do ano, né, na estruturação de alguns cursos. Não sei se em Santiago, Sérgio, a gente vai conseguir fazer isso. Mas eu confesso para vocês que a gente tem encontrado também uma certa dificuldade em achar professores, ministrantes de cursos específicos em perícia. Mas a gente está desenvolvendo, né, trabalhos no sentido de que no segundo semestre, com certeza, vocês já vão ter alguns cursos na área de perícia. E convido a todos aqui para nos mandarem por e-mail sugestões de instituições, de professores, né, de palestrantes que atuem também no conteúdo específico de perícia para a gente conseguir atender essa demanda de vocês, lembrando que vocês não estão restritos apenas ao curso de perícia. Sim, lembrando a todos, né, nós estamos aqui hoje apresentando essa palestra, trazendo essas novidades para vocês aqui como conselheiro de uma atividade, né, não remunerada, uma atividade que traz aqui para vocês esse momento da nossa profissão, assim, sabe? E eu vou te dizer que, sinceramente, quando fui convidado para assumir a coordenação da nossa comissão esse ano, eu percebi assim, que ia ser muito importante esse ano. É um ano da virada mesmo para o contador. É um ano que assim, nós todos temos que estar unidos e que essas experiências de cada um sejam validadas, sejam trazidas para nós, para assim nós conseguirmos juir. Porque eu acho assim, eu vejo a dificuldade do profissional de Porto Alegre, mas ela ainda é maior para o do interior, que ele gostaria desses cursos, ele gostaria. Então nós estamos batalhando para buscar esses palestrantes, para buscar esse pessoal, para tentar, né, conseguir mais opções de acho que mexeu no note ali, mais opções de palestra também para o pessoal do interior. Teríamos mais 2 perguntas ali, vamos ver. Aí. Vinícius Lacerda de Pereira. Boa noite. Se porventura eu obtiver quantia inferior ao 40 pontos, o que acontece? A gente já falou aqui, né? O profissional ele vai ser provavelmente autuado pelo Conselho, né, por ter infringido o nosso código de ética que prevê que devemos observar todas as resoluções e normas do sistema. Ainda não tem essa previsão, né? O auditor, sim, já
Está previsto de forma explícita que, ao não cumprir, ele é baixado do cadastro. O perito ainda não tem essa previsão de baixa automática. Mais uma pergunta, então. Lúcia Malheiros. O perito que não estiver cadastrado poderá atuar como perito, já que o cadastro não é obrigatório? Eu vou estender essa pergunta também para o assistente, né? Não só como perito assistente, não só como perito do juízo, mas como perito assistente, né? Então ele poderá atuar, sim. Poderá. Quem não estiver no cadastro momentaneamente pode atuar, sim, e continuar, né, nas suas tarefas diárias aí, mesmo não tendo o cadastro, né? Muito bem, gente. Mais alguma pergunta? Quero, então... Opa! Mais uma aqui. Saideira. Quanto a uma... Boa noite, né? Quanto o cadastro que a gente fez o ano passado, né? 2 colegas minhas, né? Fazem o mesmo serviço que eu, né? Uma fizeram juntos, né? Uma fez o cadastro e caminhou, né? Via internet para se cadastrar. Uma foi aceita e a outra não aceita, sendo que a comprovação do trabalho delas foram análogos, né? Foram iguais, né? Uma fez sobre uma matéria, a outra fez sobre outra, só que uma não foi aceita. E ela não recebeu o cadastro e a outra aceitaram. Ela não aceitou. Qual é o critério aí para aceitar isso aí? Né? Porque eu também sou da PGE, eu vou levar isso para ela, né? Como é que eu aceito uma e não aceito a outra? A gente, infelizmente... A matéria era a mesma. Sim. Entendeu? A matéria, lá a gente trabalha com matérias. Sim. Ela teve possibilidade... De lei ou de vale-refeição, a matéria Sim. foi a mesma. Das duas foi igual. Foi vale-refeição. A diferença de vale-refeição. As duas mandaram o trabalho delas. Uma foi aceita o cadastro e a outra não. É importante qual foi o retorno, né? Porque durante o período que o cadastro esteve aberto por comprovação de atividade, aqueles que porventura não foram aceitos, sempre retornava do sistema com a exigência. Olha, faltou a pensar a nomeação do juiz, né? Faltou a pensar o comprovante de que efetivamente o teu laudo foi recebido pelo cliente. Então, assim, teve possibilidade de fazer essa justificativa. Eu não posso te dizer agora, porque eu não conheço o caso concreto, mas... É o seguinte... Sim. Não, eu conheço o caso da Kátia, né? Da Daniele. Tá. É a Kátia Daniele. Não, é que é o seguinte, a maioria dos nossos colegas lá da PGE, nós não temos a comprovação de que atuamos como perito do juízo, no caso. Nós somos assistentes técnicos. O que se fez foram certidões das nossas atribuições como assistente técnico, né? Então, eu soube de um caso que praticamente todos mandaram essas certidões e conseguiram se cadastrar. Mas teve uma colega, e agora a Daniele também, e a outra, que não conseguiram. Exatamente a mesma, só mudou, sabe, cópia e cola. Só mudou o nome da pessoa e a data embaixo. Mas exatamente as mesmas atribuições. E duas não conseguiram. É por isso que durante o processo de cadastro, né, foi permitido que o profissional, em um indeferimento do seu cadastro, apresentasse uma justificativa. O cadastro ele foi avaliado por pessoas. E nós tínhamos várias câmaras lá no Conselho Federal divididos, então a aplicação da norma ela pressupõe um entendimento daquele que está ali aplicando. Talvez em uma Câmara, a certidão de atribuição foi suficiente. Embora, particularmente, se a gente for analisar, o que era exigido era comprovação de experiência. E tu
pode muito bem ter sido nomeado ou estar numa função, mas não necessariamente tu tem atuado efetivamente em processos, em perícias, porque, né, tu pode ter se deslocado para uma outra área. Não sei, eu estou imaginando algumas situações, mas é uma pena, né, que a profissional do período não tenha nos procurado ou não tenha feito um recurso junto ao Conselho Federal, porque a gente teria condições de entender cada caso, entender qual foi o entendimento daquele conselheiro que recebeu o processo para tentar dirimir essa situação. Hoje, como o Marte falou, ela tem a possibilidade de fazer a prova. Né? O que eu vejo nessa situação, o que eu vejo é o seguinte, falando com essa minha colega, eu disse, olha, tu tens que dizer, justificar que se a tua colega conseguiu entrar com este documento, é uma questão de paridade, né? Não pode um ter um entendimento e outro. Porque é o mesmo... Não, ela justificou, disse que outras pessoas tiveram e não aceitaram. Até porque é o seguinte, lá na PGE, assim, 99% todos nós somos assistentes técnicos, todos. Uhum. Então, isso aí é uma coisa, eu não sei, acho que ela vai continuar e tentar se cadastrar. Hoje eu acho que eu não consigo mais ajudá-la nessa situação, né? Se fosse no período ainda que estava aberto o prazo para comprovação, talvez a gente pudesse revisar essa situação. Só com a prova agora. Mais alguma pergunta? São essas 9 daqui, Evandro? Então, mais uma pergunta aqui. Boa noite. Quanto do cadastro, tudo isso foi feito online, a emissão da documentação, o envio da comprovação. Agora, documentação, esse registro anual, tem que ser presencial, tem que ser em mãos no conselho, ou isso vai ter uma forma de mandar tudo via online, documentação escaneada? Já tem um sistema, né, que permite, então, assim, ou acessa o sistema, ou preenche o formulário e leva no CRC. Já tem um sistema, nós estamos buscando melhorias nesse sistema. Uma das melhorias é aquela que eu antecipei para vocês, que a gente possa previamente ir alimentando ele, né, não esperar lá o prazo de janeiro para então apresentar aquilo que não está presenciado. Porque, na verdade, assim, o prazo é muito curto. Porque virou o ano, no final do mês do subsequente ao ano, já tem que entregar. Então, digamos, janeiro é um período, para quem atua como perito do juízo, por exemplo, já vem o recesso judiciário, um período de férias. Então, assim, chegou 31 de janeiro, tu não está em Porto Alegre, como tu faz? Né? Se tu está online, onde quer que tu esteja... Já tem sistema online. Tu pode mandar. Porque ali eu entendi que tem que entregar a documentação no CRC, né, da tua jurisdição. Então, no caso, dia 15 de janeiro, eu estou, sei lá em Paris. Coisa boa. Com toda a documentação, eu estou com toda a documentação na mão, eu posso enviar online, então. Ainda não, né? Mas, assim, já tem um sistema, que tu pode fazer a comprovação online ou o presencial. E a gente está buscando melhorias. Vamos tentar ao máximo, né? A nossa intenção não é complicar a vida de ninguém, não é criar entraves, né? Aí sim conseguir ter um sistema que permita a gente apresentar para a sociedade um cadastro qualificado. Tá legal, obrigado. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês, né? Foi um privilégio para nós, né, Marte, poder atuar aqui com vocês e tentar dirimir as dúvidas, e a gente ainda tem aí vários outros eventos programados para o ano para a gente conseguir desmistificar um pouco essa questão da educação continuada. Obrigado e boa noite, pessoal.